Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que ainda não sabem, é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao José Cobori, falando a respeito do novo consenso de Washington. E a gente vai, em um minuto, saber do que isso se trata. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para vocês que curtam o vídeo, se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem contribuir diretamente com o meu trabalho aqui, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Então, sem mais delongas, vamos ver do que se trata isso. Olá, professor, tudo bom? Aqui é o Henrique de Caieiras, né? A minha pergunta para o senhor é se, bom, como o senhor também nos ensina, houve o Consenso de Washington nos anos 90, que obrigou praticamente, né, foi acordado, né, muitos países a abrirem a sua economia para produtos e serviços de empresas americanas. E nesses últimos meses, né, com essa política do Trump de chantagem tarifária, será que não pode haver um novo consenso de Washington, né, digamos, informalmente, né, claro, para que esses países abram aos poucos a sua economia, novamente essas empresas americanas e assim, pelo menos evitar, ou pelo menos prolongar a queda do Império Americano? Bem, Fernando de Caieiras, acho que um pouquinho do que eu falei na resposta da primeira pergunta e da segunda já meio que dá um pano de fundo nessa sua pergunta, Fernando. Mas vamos lá. Sua pergunta é: os Estados Unidos, se fosse simplificar a sua pergunta, os Estados Unidos, né, teve o consenso de Washington com a Revolução Neoliberal, na década de 90. Depois do quê? Depois do final da União Soviética e do final do Bloco do Leste. Foi quando Francis Fukuyama, aquele economista famoso, ele escreveu a respeito do fim da história, como se o colapso da União Soviética tivesse feito com que o neoliberalismo, a economia de mercado, fossem os sistemas predominantes do mundo e assim fosse permanecer, não fosse acontecer mais nenhuma grande reviravolta e nenhum desafio a esse modelo neoliberal. Mas é claro que a gente sabe que não é assim. A história não terminou, tanto que a gente está vendo uma nova ordem multipolar surgindo agora. Final da década de 80, década de 90. Então, esse consenso de Washington é que eu sempre critico aqui, que os Estados Unidos simplesmente chegou e falou, ó, através dos organismos multilaterais que hoje ele combate, né, mas através dos organismos multilaterais que foram criados no pós-guerra, liderados pelos Estados Unidos. Então, para ele, os organismos multilaterais foram interessantes durante um tempo, né? Agora parece que não é mais, ele quer descredibilizar esses organismos multilaterais, né? Mas através de organismos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial, ele pregou o consenso de Washington, né? Principalmente na crise da dívida, né? Dos países que estavam endividados, o FMI vinha ali, a forma de correção o FMI vinha, ó, vou te emprestar dinheiro, mas você tem que seguir essa cartilha. Qual que era a cartilha? Você tem que privatizar suas empresas. Quem é que está passando por isso agora? Um ótimo exemplo, aqui do nosso lado, a Argentina. E está se afundando cada vez mais nas dívidas, viu? Não se engane. Tem que diminuir o tamanho do Estado, tem que diminuir gastos públicos, tem que ter austeridade fiscal, tem que ter livre fluxo de capitais, seu campo tem que ser flutuante, seu comércio tem que ser livre. Então ele pregou, né, tudo isso para os países, porque para ele era interessante, né? Se eu sou o mais forte, né, do ringue, eu vou querer bater em todo mundo sem deixar todo mundo fazer a mesma coisa que eu fiz, que é me alimentar bem, tomar bomba, anabolizante, ficar fortão, ficar lá com 2 metros. Aí eu abro o ringue e falo assim, ó, agora entra vocês aí do jeito que tá. Vocês não podem tomar anabolizante, né? Você não pode comer direito. Se você tem só 50 quilos, sobe assim mesmo, mesmo eu tendo 150, e vamos sair no tapa aqui, né? É mais ou menos o que os Estados Unidos faz, né? Fez no Consenso de Washington. Mas a sua pergunta é, os Estados Unidos não pode estar tentando fazer a mesma coisa? Na verdade, não é o Consenso de Washington, é o inverso, mas ele está fazendo o quê? Que você falou, pode estar aí tentando convencer os países a abrir seu mercado para ele continuar tendo essas vantagens. Qual que é a grande diferença? O Consenso de Washington e a Revolução Neoliberal, ele foi possível os Estados Unidos impor essa sua vontade porque os Estados Unidos, teoricamente, não tinha mais um concorrente, não tinha mais uma alternativa para o resto do mundo. Porque
Isso aconteceu justamente quando estava caindo o bloco soviético, né? Então, no pós-guerra, até a década de 70, a União Soviética ainda era um forte oponente dos Estados Unidos, existiu a Guerra Fria. Guerra Fria nada mais era do que uma guerra por mentes e corações para dizer quem ia vencer, né? Quem era o melhor modelo, era o capitalista ou socialista. Então, como... E a questão é que a gente sabe muito bem que o melhor modelo depende de quem você é e depende de qual classe você pertence. Por exemplo, se eu fosse um cara bilionário, podre de rico, eu seria neoliberal, seria de direita, com toda certeza, porque faria sentido. Eu estaria advogando em favor da minha própria classe. A questão é que eu não sou. Eu sou da classe trabalhadora, como eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas que estão me assistindo agora e que vão me assistir depois. Então, o que faz sentido para a gente ser do lado da classe trabalhadora, do lado que está advogando em nossa causa. É só uma questão de lógica. Como tinha um oponente, foi inclusive um momento da história, que foi conhecido como a Era de Ouro do Capitalismo, em que as classes mais pobres, a classe trabalhadora, conseguiu, né, digamos assim, negociar melhores condições de trabalho e de vida, né? Por isso foi conhecido como um período ali de bem-estar social, né? Porque o capitalismo, até para combater o socialismo, combater o comunismo, e evitar que existissem novas revoluções, ele tentou evitar várias com guerra, né? Guerra do Vietnã, guerra da Coreia, a própria o apoio lá durante a Revolução Comunista Chinesa, logo depois do pós-guerra, mas a Revolução Comunista Chinesa ganhou, mas ele estava focado na União Soviética, porque a União Soviética era um modelo ali a ser seguido por quem estava empreendendo, né, essa luta da classe trabalhadora, né, das classes mais pobres. E aí os Estados Unidos, para combater isso, ele empreendeu o primeiro, quando não tinha jeito, né, com soft power, ele ia lá no hard power mesmo, com guerras. Mas na maioria das vezes, o capitalismo teve que fazer várias concessões às classes mais pobres, às classes trabalhadoras, para quê? Para evitar, né, novas revoluções socialistas. Então foi isso que aconteceu no pós-guerra. Com a queda do bloco soviético, ele, opa, agora não tem mais oponente, não tem ninguém que eles possam se espelhar, agora eu vou impor minha vontade. E aí ele impôs a vontade. Por isso muita gente às vezes manda pergunta por que o Japão, a Alemanha, a França e o Reino Unido aceitaram o Acordo de Plaza. Porque os Estados Unidos estavam sozinhos na mesa. Ele era o fortão da mesa, não tinha ninguém para onde correr. Como eu falei, aquele negócio da frase do Fukuyama, o fim da história. Os Estados Unidos tinham surgido como a potência hegemônica do mundo, ou seja, eles não tinham mais um contraponto, não tinham mais uma outra potência que pudesse lhes fazer frente. Todos os outros países que eram fortes, então, eles eram aliados ou eles eram subordinados aos Estados Unidos, e nenhum tinha nem de perto condição de fazer frente a ele, mesmo se quisesse. Por isso que o Kobori está falando, que os Estados Unidos pintaram e bordaram do jeito que queriam nessa época. Ele impôs sua vontade. Né? Então é chamado de acordo, né? Mas foi uma imposição dos Estados Unidos. E o consenso de Washington com a Revolução Neoliberal, a mesma coisa. Foi uma imposição dos Estados Unidos. Falou, ó, quer me ajuda? Segue minha cartilha. Se não quer, dane-se. Não tinha opção, né? Por que hoje isso é mais difícil, atualmente? Porque o mundo hoje tem uma opção. E essa opção é o Sul Global. É a China, é o BRICS, são os países, é esse bloco que se formou, né? Principalmente liderado, obviamente, pela ascensão da economia chinesa, que os Estados Unidos hoje bate na mesa, não é tão forte como era antes, porque ele não está agora sozinho, né? Então todo mundo olha e fala, não, eu tenho uma opção. Cara, vou tentar negociar, porque ele ainda é grande, mas no limite tem outro grandão ali que pode comprar de mim também. É exatamente esse o ponto, que agora a gente está num momento histórico em que está surgindo um outro tipo de contraponto à hegemonia dos Estados Unidos, que no caso é a ascensão chinesa. Agora, por exemplo, o caso do Brasil é bem emblemático para explicar isso aí. Se os Estados Unidos se negam a fazer negócio com o Brasil ou impõem sanções, como eles têm feito agora com essas tarifas, que é uma forma de sanção, não se enganem não. Aí o que o Brasil pode fazer? O Brasil sendo agroexportador e exportador de matérias-primas, principalmente, pode negociar com a China, que a China é uma outra grande economia, uma grande potência, está aí, segundo as projeções mais recentes, para ultrapassar os Estados Unidos dentro de alguns anos, para se tornar a maior economia do mundo, ou seja, agora existe um contraponto. E é por isso que o Trump se sente tão
ameaçado pela mera existência, pelo poder emergente da China. Ele não é o tipo de cara que está acostumado a ser contrariado. E existindo um contraponto, é claro que outros países vão se sentir mais à vontade para contrapor as vontades dele. Então, a grande diferença hoje é que o mundo tem uma alternativa. Tá? O mundo tem uma alternativa. E como eu tenho dito desde até antes da posse do Trump, o que ele está fazendo é jogando o mundo nessa direção. Porque, imagina o Brasil, né? Os Estados Unidos está dando porrada, querendo interferir, inclusive, na nossa soberania. A China não está batendo a gente. Ela, inclusive, está estendendo a mão. Inclusive, agora, no nosso agronegócio, agora começou a pensar direito, né? Que o outro governo que eles apoiavam, que era contra a China, falou, os caras não são tão ruins assim, né? Porque os Estados Unidos sobretaxou aí, pelo menos manteve a sobretaxa de 50% sobre o café, e a China já falou, o café que vocês não venderem, quiser, eu compro. Tem essa também. A questão da ideologia sobre as classes ditas dominantes, a ideologia delas não dura 2 segundos frente à adversidade econômica. Ou seja, a China era muito ruim, era o império do mal até a página 2. A partir do momento que eles se tornam bons clientes, aí eles já não são tão ruins assim. Você quer uma melhor opção do que essa, uma melhor alternativa do que essa? Então, o que a gente, de novo, eu estou falando, a gente tem que pensar no Brasil. O que é bom para o Brasil? Bom para o Brasil é ter uma alternativa. Né? Antes a gente só tinha os Estados Unidos. Opa, agora eu tenho a China. Os Estados Unidos está aqui, né? Me chutando, me xingando, me batendo, e o outro está me estendendo a mão. Obviamente, vou negociar da melhor forma que seja melhor para o Brasil, mas hoje eu tenho uma alternativa. Então, o que os Estados Unidos está fazendo realmente é isso que eu falo há muito tempo, tentando retardar, né, o declínio do Império Americano, mas me parece que a estratégia dele está acelerando, né? Porque, como eu digo, né, se eu estou aqui querendo conquistar as pessoas, né, conquistar concorrentes, conquistar clientes, conquistar um companheiro, uma companheira, se eu estou querendo conquistar, eu vou ser o quê? Vou tentar ser agradável com todo mundo, né? Os Estados Unidos fazem o inverso, né? Ele quer conquistar os outros dando porrada, xingando. Não vai conquistar ninguém, né? Quem está conquistando os outros são os outros países aí que estão estendendo a mão. Haja vista aí que aí as pessoas falam, não, a gente tinha que negociar. A Índia era alinhada com os Estados Unidos, né? Inclusive até submissa quando começou essa guerra tarifária, a Índia meio que se mostrou submissa ali, não, faça o que você quiser, tal. O que os Estados Unidos fez com a Índia? Está tratando a Índia assim como está tratando o Brasil. Adiantou ficar puxando o saco dos Estados Unidos? Não adiantou nada. Tanto que o Narendra Modi está procurando a China, coisas que a China e a Índia, para quem não sabe, tem uma diferença e uma rivalidade histórica, né? Há mais de 20 anos um líder indiano não visita a China. Não é só uma rivalidade histórica, é uma rivalidade de fronteira muito forte. Os chineses e os indianos têm disputas territoriais na região do Himalaia. Inclusive, eles mantêm tropas, em cada um no seu lado respectivo da fronteira, e essas tropas que são proibidas de carregar armas para não escalar justamente, elas às vezes saem assim, falando em bom português, saem na mão, saem no soco, ou então com pedras, com pedaços de madeira, coisas assim. Ou seja, eles têm certas escaramuças fronteiriças que são uma coisa muito séria. Só não é uma coisa mais séria, só não evolui para uma guerra, como aliás já aconteceu. A China e a Índia já lutaram uma guerra antes. Eu não me lembro exatamente quando foi, mas eles já lutaram guerras de fronteira antes. A coisa só não escala porque eles não podem usar armas, mas existe sim uma rivalidade geopolítica muito séria entre esses dois países. E o Narendra Modi já falou que vai visitar a China. Então, o que os Estados Unidos fez? A Índia estava lá, de certo modo, até submissa, meio puxando o saco dos Estados Unidos, e ele começou a dar porrada na Índia também. A Índia vai procurar a China. Rivais históricos como o Japão está procurando, apesar de ter feito o acordo com os Estados Unidos, está conversando com a China também. Coreia do Sul, que é alinhada super alinhada aos Estados Unidos, começou a dar porrada na Ucrânia do Sul, está lá conversando. Então, o que o Donald Trump está fazendo é justamente isso, né? Aproximando os outros países ainda mais da China. Essa é a minha leitura, que eu tenho feito já há algum tempo, mas uma observação da realidade me parece muito factível.
É isso aí. Essa foi a fala do Cobori a respeito dessa questão toda sobre o consenso de Washington, que imagino que alguns de vocês não soubessem o que se tratava antes, agora já ficou mais claro. E me parece que realmente agora que o mundo está entrando em uma fase diferente, uma fase de uma nova dinâmica multipolar, essa abordagem vai ter que ser revista, porque não vai ter jeito. Os Estados Unidos não vão poder continuar pintando e bordando do jeito que eles quiserem. Não tem jeito. Ainda mais com a ascensão da China, não tem como. Então, eles vão ter que dar algum outro jeito. Vamos ver como é que vai ser. O que vocês acharam do vídeo, dos comentários do Cobori e dos meus? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também curtam, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e compartilhem com os amigos. Eu agradeço a todos. E se quiserem dar aquela forcinha para o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão no canto inferior direito da tela agora. Agora sim, eu agradeço a todos por terem assistido. Verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!